Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foram os treinos do GP de Silverstone de 1985. Começando pelo giro de notícias, o presidente da FISA, Jean-Marie Balestre, anunciou que ia fazer mudanças no regulamento da Fórmula 1, simplesmente porque os carros estavam ficando rápidos demais. E muito provavelmente por conta do que a gente viu nos treinos livres lá em Paul Ricard, com carros chegando próximo a 350 km por hora na reta do Mistral. É bom deixar claro que na corrida a maioria dos carros de ponta já estava rodando com velocidades ali na casa de 210 milhas, ou seja, velocidades um pouco menores, porque eles foram vendo que colocando downforce, eles iam melhor no miolo do circuito e o tempo de volta vinha melhor do que se eles abrissem mão de tudo só pela reta. Dessa forma, as velocidades em Paul Ricard foram caindo ao longo do final de semana. Outra coisa interessante é que o Balestre deu 3 soluções aí para o problema do excesso de potência e de gastos da Fórmula 1 naquele momento. E as soluções eram as seguintes. A primeira era reduzir o diâmetro das turbinas, ou seja, limitar as turbinas de todas as equipes a tamanhos menores. A segunda solução seria a colocação de prop-offs, ou seja, válvulas de alívio nos cabeçotes dos motores. Então, simplesmente, se gerasse mais pressão do que o normal, a válvula iria simplesmente expelir esse excesso e você não ia conseguir gerar mais pressão do que o estabelecido pelo regulamento, que seria a limitação imposta pela válvula. E a terceira opção, e a mais complicada de se fazer e a mais cara de todas, seria baixar a cilindrada dos motores para 1.200 cilindrada. Porém, isso ia envolver investimentos enormes, todo um esforço de engenharia, muito custo. Todos os motores atuais da Fórmula 1 iam estar fora de regulamento e, conclusão da história, não iam economizar absolutamente nada e em 2, 3 anos os motores já iam estar na potência dos atuais ali da Fórmula 1. Então, essa última opção seria a mais improvável. E isso é a minha opinião? Não, de maneira nenhuma. Nigel Heuerbuck, que foi no autódromo de Silverstone conversando com pilotos e engenheiros, chegou a essa conclusão baseado nas respostas que teve desses personagens, ok? E aí ele publica junto à matéria que a redução da cilindrada seria a mais absurda das opções. E isso teve consequências no paddock da Fórmula 1? Teve, ok? Assim que o Balestre fez esse anúncio de quais eram as suas intenções, a Ferrari mandou o Pitinini para que ele conversasse com todo mundo da Kart World Series, inclusive com o Roger Penske, com pessoas da Kart World Series, com pessoas da Autosport Magazine que trabalham na Kart World Series, enfim, para se informar sobre a Kart World Series, porque a Ferrari então começou a fazer um processo de pressão sobre a FISA, no sentido de, se vocês fizerem isso, nós vamos sair fora. E aí a Ferrari então mandou o seu pessoal para lá e eles foram conhecer a categoria. O Pitinini inclusive viu uma prova em circuito oval pela primeira vez na vida. E ele disse por lá que a Ferrari não tinha intenções de deixar a Fórmula 1 e sim, caso a Fiat concordasse, eles tinham intenções de participar das duas categorias. A ideia é que eles construíssem um carro próprio, feito pela Ferrari, com motores inicialmente doados pela Lancia, para que eles entendessem o projeto de um V8 turbo e aí sim eles iriam, ao passar do tempo, conhecendo esse motor e fazendo a engenharia reversa dele, fazer o seu próprio motor para utilizar na categoria. Esses eram os planos da Ferrari, porém vocês sabem, isso ficou muito mais forte uns anos depois e de repente a Ferrari resolveu os seus problemas aí com o grupo FISA-FOCA e nunca correu na kart, Vocês sabem o fim dessa história, porém essa história começa aqui
e pouca gente sabe disso, então é por isso que eu estou trazendo para vocês. E tudo isso aconteceu por causa do impacto gerado no Jean-Marie Balestre pelas enormes velocidades alcançadas, obtidas em Paul Ricard durante os práticos e parte dos qualifies. Para finalizar esse assunto sobre o lado dos custos, o Piero Ferrari, filho do Enzo Ferrari, deu entrevistas ao Autosport dizendo que era totalmente contra a contenção de custos, que a Fórmula 1 é o top level do esporte e que as equipes que não têm dinheiro simplesmente têm que procurar outro lugar para correr, porque isso aqui é a Fórmula 1, ele diz, né? Então ele é totalmente contra. Ele diz também que a Ferrari estava gastando muito dinheiro para desenvolver as novas injeções eletrônicas e os equipamentos eletrônicos no geral para o carro, para monitoramento, enfim, e que isso estava sendo feito a custos enormes e que não ia ser interessante para eles abrir mão disso tudo para simplesmente obedecer a novos regulamentos, ou seja, na visão dele, esses times de ponta iam ser punidos por essas novas regras e que, se fosse o caso, então a Ferrari deixaria a Fórmula 1 para correr na kart. Bom, e mostrado aí todo o cenário dessa queda de braços, né, é bom lembrar que isso aí só vai terminar em 1987. Outro anúncio que explodiu em Silverstone foi a troca de Piercarlo Ghinzani da Osella para Toleman, já como quase um anúncio certo. E aí é muito interessante porque a gente consegue finalizar essa história. Como o Ghinzani para na Toleman, a gente já sabe, porque ele levou os pneus Pirelli. Ok, porém tem uma coisa aí interessante nessa história. Como que o Ghinzani consegue deixar a Osella sendo um piloto Osella under contract? Ou seja, ele estava sob contrato vigente. Então, como ele conseguiu deixar a Osella? E a explicação da Autosport é bem simples. O Enzo Osella estava em extremas dificuldades financeiras, ele teve que liberar o piloto, ou seja, rescindir o piloto para conseguir um piloto pagante. E segundo a Autosport, vocês estão vendo aí no texto, os pilotos mais cotados eram Joe Gartner, Rub Rottengarter e o François Renault. Então, quem chegasse com o dinheiro pegaria o carro do Ghinzani para correr. E o Ghinzani tinha essa condição da Toleman para resolver. Se ele conseguisse os pneus, ele ia sentar na Toleman. Inclusive a matéria já conta para gente que a equipe Toleman e o Piercarlo Ghinzani já conversavam de maneira intermitente, ou seja, paravam as conversações e voltavam há algum tempo. E aí, quando não teve jeito, quando o Ghinzani ou era isso ou era ficar sem correr, aí ele rapidinho mexeu os palitos para conseguir os pneus Pirelli, né? E foi parar então num segundo carro da Toleman. E como vocês estão vendo, as matérias já dão conta de que muito antes da pole do Telfab já estava praticamente tudo acertado entre Pirelli, Toleman e o Piercarlo Ghinzani, né? E mais do que nunca eu afirmo a vocês, o Moreno e o John Watson não teriam nenhuma chance de sentar nesse segundo carro por conta aí da dificuldade de conseguir os pneus, né? Então é muito tranquilo para que eu faça esse tipo de comentário, porque então eu tinha toda essa munição aqui, né? Foram mais de 40 autoesportes para resolver esse problema, né? É um imbróglio complicado, foi muito mais complicado, inclusive, do que o do Arnoux, né? Eu tive que pegar autoesportes de janeiro de 1985 e GPIs também, porque foi de lá que nasceu isso tudo, até, né, desde o furo do Patrick Campos lá em janeiro até aqui no mês 8, né? Então, enfim, é um trabalho grande aí, mas que eu consegui concluir e eu estou muito satisfeito porque eu não só consegui resolver do porquê o Ghinzani senta no carro, como também consegui resolver do porquê ele consegue sair da Osella, né? Então, enfim, estou bem satisfeito, eu não vou mais tocar nesse assunto, eu dou ele
como concluído, ok, pessoal? Queria antes dar uma paradinha no vídeo para pedir o seu like. É só você escorregar o dedo aí na tela do seu celular e mandar o like, porque você vai ajudar demais aqui na distribuição desse vídeo. Por favor, não saia do vídeo sem mandar o seu like. Se você chegou até aqui, você é muito importante aqui para esse canal, ok? Queria lembrar também que o nosso programa de membros é R$ 4,99 ao mês. Você tem direito a participar do nosso grupo e ter acesso também às documentações que a gente usa aqui no canal. Todo o final de semana eu posto as documentações que eu uso para fazer os GPs. Se você já é membro e quiser participar do nosso grupo, existe uma postagem na aba comunidade aqui do canal, com o zap do canal. É só você pedir lá para ser adicionado, que a gente adiciona você vai ser muito bem-vindo, ok? Bom, e vamos aí para a atividade de pista. Na sexta-feira de manhã, como eu disse para vocês, muita chuva e neblina, o helicóptero médico não podia decolar, então nós não tivemos sessão, e aí foi uma bela confusão para resolver os problemas da parte da tarde. Já estava com o tempo um pouquinho melhor, porém havia uma eterna discussão se o cronograma, a agenda do final de semana ia ser cumprida à risca ou não. Bernie Ecclestone e seu fechamento Peter Warr da Lotus propuseram um treino livre de apenas 20 minutos com pausa de 10 minutos e o qualificatório normal, porém adiado em mais ou menos 45 minutos, ou seja, o qualifying deixaria aí de acontecer 1h da tarde para acontecer 2h da tarde. E aí foi uma bela confusão. Segundo Nigel Roebuck, vários team principals não concordavam com isso, alguns concordavam, alguns faziam piada dizendo que a Pirelli esqueceu de trazer pneus de chuva, por isso não pôde ter sessão pela manhã. Enfim, é o Nigel Roebuck melhor do que nunca, de olho em tudo que está acontecendo no final de semana. Como a pista já estava numa condição muito boa na parte da tarde, Renault, Lotus e McLaren decidiram utilizar turbinas grandes nos seus carros. O problema é que eles não tiveram tempo o suficiente para trocar as turbinas para todos os seus pilotos. E aí o Tambay, o Senna e o Prost apareceram com turbinas maiores. E os seus companheiros de equipe apareceram com turbinas menores, porque simplesmente não houve tempo para que essa troca fosse feita. Eles teriam essa troca feita, porém, durante o segundo qualifying, ou seja, eles iam ficar parados, não iam poder rodar com os seus carros. Quem não pôde treinar praticamente nesse prático e deu um trabalhão para a equipe, porque eles tiveram que correr para resolver, foi a Alfa Romeo, que explodiu um dos seus motores bem em frente à reta ali dos boxes, né? Praticamente em frente ao pit wall da própria Alfa Romeo. O Ricardo Patrese deu um blowout que o Nigel Roebuck diz que foi espetacular, né? Mas enfim, é a Alfa sempre com seu motor V8 dando problemas o tempo todo. Outro piloto que causou nesse treininho aí de 20 minutos foi o Stefan Johansson, que segundo Nigel Roebuck cortava toda hora a curva Woodcote, toda hora ele estava errando essa curva. E aí ele pega e diz, mas como também que um piloto vai aprender uma pista em 20 minutos, né? Então, enfim, é o Nigel Roebuck aí dando uma alisada no Stefan Johansson, que estava errando direto lá em Silverstone. E aí a gente chega finalmente na Brabham, que deu tema para esse vídeo. O que aconteceu com a Brabham? O Nelson fez o 11º tempo na sexta-feira à tarde, depois daquele treininho de 20 minutos, ou seja, no qualifying da tarde. O Nelson deu uma primeira saída, fez esse 11º tempo, voltou para a pista e aí então o carro teve problemas no turbo e pegou fogo. E aí o Nelson voltou para o box revoltado e teve uma discussão áspera com o Bernie Ecclestone e o Gordon Murray nos caminhões da Brabham, trancados inclusive lá dentro, por mais ou menos 1 hora, e o Nelson saiu de lá visivelmente chateado, e ele confessa ao Janos Lengyel do jornal O Globo o que aconteceu lá dentro, e aí ele explica que ele foi colocado num carro para ir para a pista com a relação de marchas errada,
que o motor não puxava, que as turbinas não geravam pressão suficiente, ou seja, vários erros de assembly, vários erros também de setup do carro, de montagem e de setup do carro, e ele ficou extremamente revoltado com isso e teve uma discussão dura com todo mundo dentro da Brabham. E aí ele tem uma segunda fala onde ele explica os eventos, né? Como aconteceu. E aí ele diz, na pressa, correndo de um treino para o outro, o turbo não funcionava como devia, não gerava pressão, no outro carro a mesma coisa, e ainda tinha a questão dos pneus, que eram só de corrida, porque os de classificação eu nem pensei em usar. Ou seja, é o Nelson extremamente irritado com a Brabham, cobrando como um piloto vencedor faz, né? Um piloto de ponta, isso é normal. Eles são pessoas que trabalham muito duro e eles cobram os seus times, ou seja, eles fazem o corpo técnico trabalhar duro, chegar junto. E se o pessoal não estiver chegando junto, eles cobram, até porque eles têm moral para isso. E o Nelson fez isso, ok? E o time tomou ali as providências que tinha que tomar. Depois de tomar a chacoalhada do Nelson aí por mais ou menos uma hora, e no sábado ele vira o segundo tempo mais de 2 segundos mais veloz do que na sexta-feira. Bom, e se o qualifying foi complicado aí para o Nelson, para o Ayrton não foi diferente. O Ayrton, depois daquele treininho lá de 20 minutos, ele começou a ter vários problemas e só conseguiu entrar na pista mais ou menos depois da metade do qualifying. Isso aconteceu porque o carro titular dele começou a vazar água e o carro reserva teve problemas e simplesmente não ligava, segundo o Ayrton. Eles tentavam de tudo para ligar o carro reserva dele e isso não acontecia. Quando conseguiram finalmente colocar ele na pista, mais problemas. Ele só tinha freios nos freios dianteiros. Os freios traseiros simplesmente não funcionavam. E aí, com a falta dos freios traseiros, era tanta carga, era tanta distribuição de peso acontecendo na frente que o carro simplesmente arrastava o nariz no chão, segundo Ayrton Senna. Nas curvas de alta velocidade ele tinha vários problemas e nas de baixa ele tentava de alguma forma se virar com o problema para não voltar para os boxes e conseguir registrar algum tempo enquanto a pista estava seca. E aí vieram mais problemas, porque o Rosberg destruiu uma das voltas dele e uma outra também foi destruída por óleo que ele pegou na chicane final e ele acabou dando uma errada por ali. Ainda assim, com isso tudo, ele conseguiu o terceiro tempo e estava mais ou menos aí satisfeito com esse terceiro tempo diante dessas várias situações que aconteceram. E ele temia pela chuva no sábado, porque se chovesse no treino de sábado, acabou, né? Todo mundo ia ficar com os tempos da sexta-feira. O Nelson também faz um discurso parecido, dizendo que esperava que melhorassem as condições no sábado, que esquentasse o clima, inclusive lá em Silverstone, que o carro da Brabham lidava melhor com condições de tempo quente. E se chovesse, ia complicar muito as coisas, porque os pneus Pirelli de chuva simplesmente não funcionavam, ou seja, eram os brasileiros muito preocupados com a condição climática no sábado. Prost fez um bom qualifying, porém estava muito preocupado não com o carro do qualifying, e sim com o carro de corrida dele. Ele fez testes com tanque cheio, carro de corrida, turbinas de corrida, e estava muito preocupado. Ele dizia que o handling, ou seja, a manobrabilidade do carro não estava boa. Ele não sabia explicar o porquê, já que eles tinham testado em Silverstone em 1985 e o carro estava muito bem e ele não estava conseguindo entender o que mudou, né? O que estava acontecendo, que o carro estava simplesmente horrível. E aí, sobre isso, o Lauda também fala, dizendo que o carro não estava nada bem e que ele ainda foi atrapalhado no qualifying pelo Patrese, isso no qualifying de sexta-feira. Ou seja, mais gente aí reclamando do Patrese, uns pelo óleo que ele largou, outros pelo próprio, né, pelas fechadas do Patrese na pista. Então, enfim, os pilotos da McLaren bem insatisfeitos, o Lauda estava com o 10º tempo. Outra questão interessante é que no sábado o Ayrton reclama bastante também de coisas que aconteceram, principalmente por parte do De Cesaris, que o atrapalhou em uma volta.
Ele também reclama que o carro que estava montado com motor F4B simplesmente não funcionava no sábado, e aí a Lotus colocou ele no carro de corrida que estava montado com motor F15, que é apropriado para corrida, um motor que gera menos pressão de turbo, ele tem turbinas menores, ele gera menos rotações e ele tem um maior torque. Enfim, é um motor preparado para corridas, para lidar com o regulamento restritivo de combustível. E aí é aquilo, além de perder muitos cavalos de potência por conta do motor F15, ele ainda perdeu muitos outros porque ele teve problemas de injeção durante esse qualifying. Ele diz que o motor chegou a cortar na reta em toda a velocidade na curva Woodcote durante uma das voltas. E aí, como o carro estava em movimento, enfim, ele conseguiu ligar de novo o carro. Mas era nesse nível que estava a situação, o carro falhando muito e, enfim, o Ayrton não consegue melhorar muito o que ele fez na sexta-feira e ainda perde posições no treino de sábado, ou seja, o sábado não foi nada bom para ele. Bom, e quem foi muito bem no sábado foi o Nelson, porém o Nelson diz ao Nigel Heuerbuck que estava um pouco preocupado porque o carro ainda não era muito bom em curvas de alta velocidade, o carro não tinha ainda um comportamento muito bom. Ele diz que se fizesse calor no domingo eles seriam competitivos. Quem foi muito bem e fez história nesse qualifying foi Keke Rosberg, que virou a volta mais rápida da Fórmula 1 até, acreditem, 2004, quando Juan Pablo Montoya em Monza bateu a volta dele. Claro que esse recorde do Montoya também já foi batido, ok? Então, enfim, durou muito tempo esse recorde do Keke Rosberg em Silverstone, com média horária de mais de 160 milhas por hora. Ok? Uma volta fantástica, muito rápida, que deu a ele a pole position. O Rosberg foi muito veloz todo o final de semana. Outro que teve problemas no seu carro foi o Hélio De Angelis, que fez o treino de sexta-feira com turbinas pequenas, eu já contei isso para vocês, tomou mais ou menos um segundo aí do Ayrton. No sábado, ele já montado em turbinas maiores, estava com expectativa de melhorar sua colocação, porém, mais problemas. A Lotus errou a relação de transmissão na hora de montar a caixa de marchas do Hélio e mandou o piloto para a pista. Conclusão, ele dizia ao Nigel Heuerbuck que a terceira era extremamente longa e que ele perdia um enorme tempo na saída da chicane. Ele fala em 1 segundo de perda por causa desse problema na caixa. Outro que saiu reclamando bastante do treino foi o Michele Alboreto, dizendo que o comportamento dinâmico do carro era completamente maluco e isso estava preocupando ele bastante, porque na França, em Paul Ricard, o carro era extremamente dianteiro quando era leve, nos qualifyings e práticos, enfim, e na corrida o carro do nada se tornou extremamente traseiro, ou seja, quando colocaram o peso de combustível no carro. E aí, em Silverstone, o mesmíssimo problema, né? O carro muito dianteiro nos treinos e ele tinha medo de que o carro ficasse traseiro na corrida, ou seja, ele já estava com esse receio de que tudo acontecesse como lá em Paul Ricard. Bom, e antes de ir embora eu queria agradecer aos membros do canal e queria lembrar também que amanhã tem vídeo às 7 da noite. Sim, eu vou destrinchar o setup desta volta do Rosberg, essa volta histórica. Eu tenho esse documento e eu vou destrinchar ele com vocês amanhã, então a gente se vê 7 da noite. Quem não for membro, a gente se vê sexta-feira que vem, 7 da noite, com a corrida de Silverstone, polêmica corrida de Silverstone por causa do abandono do Ayrton, né? Eu cheguei até a comentar isso no grupo, essa prova foi tão marcante que de tantas provas que o Peter Warr trabalhou na vida, ele lembra perfeitamente dessa corrida e isso fez parte da biografia dele, tamanha a pressão que ele sofreu naquele dia por conta do abandono do Ayrton e a causa do abandono, ok? Nós vamos abordar isso daí na sexta-feira que vem, 7 da noite, então a gente se vê lá.